Olá, nós somos o Viver TPC, Tecnologia de Projeção de Consciência. Eu sou a Camila. E eu sou o Fábio. Estamos continuando uma sessão, é a parte 2, sobre polvo, trabalho mental, influência. Camila, eu tô sentindo a garganta. Tô sentindo forte, interessante a garganta, assim, meio que travada, assim, sabe? Bloqueada aqui, assim, travada. Veio uma ideia quando a gente parou a primeira parte da sessão de que essa raça de polvo, esse tipo, essa civilização, essa tipologia, esse arquétipo, pode ser uma hibridização de a cabeça do polvo é muito parecida com a cabeça de um arcturiano. Então ele é um arcturiano. Ele é um cetáceo, golfinho, baleia, ele vem da família dos golfinhos, que era para ser mais bem-humorado, mas é mais liso. Tem agilidade. E fiquei um pouco surpreso, mas me mostra muito um felinoide. Então, eu perguntei como felinoide, a vontade de fazer justiça, ou de estar certo, ou de ser o dono da verdade. Então, quando você exagera uma característica do felinoide, o povo tem isso. Eu sou esperto, sou muito esperto, que a gente já viu, né? E eu tenho uma forte controle mental, que tem o felinoide, ele tem uma habilidade mental bem forte. Então tem a criatividade, a ousadia dos golfinhos, que eles conseguem bastante proezas, e tem uma forte sabedoria arcturiana de tecnologia consciencial. E em vez de dar um ser magnífico, porque se junta três seres muito legais, né? Um arcturiano, um golfinho, um felinoide, dá um pequeno monstrinho, com todo o respeito da palavra, mas esse povo falou, né? Ele tentou, ele brincou com a gente e tudo. Um manipulador, um estrategista, e um que não consegue ver além. Tem uma enorme habilidade mental, mas justamente ele fica no poder mental não consciencial, que essas outras raças têm a capacidade de entender mentalmente o mundo, mas consciencial também, de entender as multidimensões, ou que existem, perceberem-se ali em algumas dimensões. E já o povo se mantém muito ali na dimensão que ele está, só que ele quer ser o mais poderoso na dimensão que está, por isso que ele fica ali. Que era o caso desses que estavam visitando, acompanhando a gente, nós acompanhando a sabedoria deles na quarta dimensão alta, com um domínio muito forte no humano, e quando ele já não consegue dominar tanto, a única coisa que ele consegue passar é o cansaço ou aquela nuvenzinha, assim, de chega, não quero mais ver isso. Aquele cansaço ou aquela indiferença, aquela anestesia, assim. Quando ele já não consegue controlar teus pensamentos e você pensar achando que é você e é ele. Teus desejos, as vontades, né? É isso, estou tentando fazer um balanço. Você também consegue para a gente passar para a segunda parte? Não fecha os olhos. Não vem de novo conectar com eles. Já está fechando. É você, acho que é você que conduz, né? A não ser que seja você, então, que vai nos pontos. Pelo jeito é. É, né? Porque você já está conectando. Não feche os olhos. Já conectei. Tá. Tem mais algum dado antes quanto à influência deles? É porque eles estão há mais um mês com a TPC, então a gente foi deixando eles se introduzirem na nave e recebendo dados, informações, e chega um momento que eles dizem, olha, agora a gente quer ou trazer vocês para o nosso lado, ou quer entender o lado de vocês, porque a gente quer um atendimento. Porque estamos prontos, depois de tanto tempo, tanta intimidade, e a gente tentou passar despercebido e não deu. Então, agora chegou o momento do confrontar-se, né? Então, eles já são íntimos, porque a gente conhece menos eles, mas eles já estão há muito tempo com a gente, na garganta, meio no peito, na mente, no cansaço. Então, vamos aproveitar mais informações dele para que outros não venham e a gente passe muito tempo para percebê-los. Então a gente pega toda a informação agora e na próxima já é rápido. Já chegou, a gente já sabe, já percebe os tentáculos ou esse envio de hormônio, essa sensação, e já identifica.
né? Consegue distinguir o cansaço do humano astral do polvo, que é diferente. Dá para perceber que é diferente. O do humano astral é quase eu quero morrer. O do polvo, tá gostoso aqui, mas se eu deitar vai ficar mais gostoso. Vai ficar mais confortável. O humano astral é tipo, tem uma nuance bem diferente, pequena, assim, mas do humano astral parece que é mais pesado, carregado, assim. Sim, entendo. O humano astral pode ser que a sensação é mais forte de querer dormir, mas o do polvo é mais forte de querer desistir da sessão, do avançar, de Isso. ver sobre esse tema. É isso? Não quero ver. Do povo não quero ver. Tipo, não tem, fala assim mesmo, por que eu vou ver isso? Não tem sentido. Ou depois eu vejo, deixa eu dormir, depois eu vejo. Deixa pra depois pra não ser visto. Não se coloca como, olha, vamos ver o que tá acontecendo. Tenta encontrar desculpas, que é o sono, pra não realizar, ou desconforto pra não realizar. Parece que ele te convence mais fácil. Ou com menos argumentos. E o humano astral nem tenta convencer muito, porque é tanto assim, eu quero desaparecer, que a gente até desconfia, porque não é o nosso jeito, né? Eu querer morrer, eu só quero dormir, é bem abrupto, assim, é bem claro. E o povo é mais dissimulado, mas vai, não. E ao mesmo tempo vai indo mais profundamente de que realmente não é para eu ver isso, assim. Parece que vai convencendo a gente, assim. Ou realmente o humano astral é mais abrupto, assim, tipo, eu tô com sono. Não é sobre não querer fazer a sessão. O humano astral, não, pelo menos em nenhum aspecto foi, tipo, eu não quero fazer a sessão. O humano astral eu tô com muito sono. Daí esse sono faz com que eu não preste atenção na sessão e eu queira dormir. Mas o povo quero fazer isso daqui, esse sono aqui, eu acho que não vou fazer, porque eu não quero fazer, eu vou dormir. Mas Não quero primeiro ver vem isso o não, agora. primeiro eu venho o não quero ver, não quero fazer a sessão, para depois, talvez, o dormir, ou estar cansado, ou estar irritado, alguma coisa assim. Mas os pontos principais são diferentes. A motivação é diferente, a motivação. Vai do teu campo memorial e veja qual é a participação deles nas sensações que você teve durante esses últimos 15, 20 dias, porque a gente estava com eles. Como é que foi? Sabe o que eu tô vendo? Porque o que acontecia comigo, a tosse, o estar mais irritada, acontecia mais durante as sessões, porque teve um ou outro dia que acontecia em outros períodos, tipo para dormir, mas ocorreu durante muitos dias, mas muitos dias mesmo durante a sessão. Eu sentava aqui, eu começava a tossir, ficar ruim. Que me veio a imagem seguinte, um tentáculo do polvo na minha garganta. Eu vi. Tipo, Eu exatamente. vi agora. Né? Sim, Quando eu mas te tanto perguntei, eu vi. Eu falei, isso, nossa, quando eu mas vinha perguntei, eu até vi. aqui irritando a garganta. E daí inflamou. Porque sim, mas é porque acontecia, eu falava assim, eu não tava tossindo até então, eu não tava irritada, minha garganta não tava irritada, mas eu chegava, sentava aqui e começava a ficar irritada. Em outros períodos do dia, tipo, tava só uns 2, 3 dias que ficaram mais irritados até, mas nos outros períodos do dia, era aqui sentado que fazia. Daí veio o tentáculo aqui, sabe aqueles momentos que da sessão eu falava, eu não consigo falar, eu não consigo? Era esse tentáculo me sufocando, assim, eu fechava a minha garganta e eu simplesmente não falava, não tinha como, não saía. Agora perceba como eu nem você conseguimos ler isto. Eu já conheço o povo, sei que existe. Certo, não pensei que você estava vestindo um polvo durante a sessão para estudá-lo, mas parece que precisa, porque até um dia você falou do capacete também, que também sentiu. Mas aí a gente viu um pouco, ele explicou como ele faz para passar despercebido, agora fala como a gente resolveu deixar isso desapercebido. O que que a gente fez para não vê-lo? É meio que a gente quer estudar todas quase as causas e as consequências de um povo durante um período de tempo maior na pessoa. Porque se a gente visse muito rapidamente, tá, mas a gente não ia saber quais são as causas, o que realmente ele faz. Porque, tipo, a gente tem a habilidade de ver
se a gente quiser, no caso, né, se for nossa escolha, ver rapidamente que existe um polvo, mas a gente escolheu ficar por um período de tempo, ver quais são as causas, e a partir dessas consequências do que acontece, do que aconteceu comigo, pelo menos a garganta durante bastante tempo, com o grupo da TPC, a gente percebe que é um ponto que a gente precisa olhar muito claramente durante as sessões com os clientes, porque não é só ver o que está acontecendo, mas quais são as consequências? Qual arquétipo que está causando essa consequência? É quase fazer essa pergunta bem clara. Que arquétipo que está causando essa irritação, essas consequências, né, nesse cliente? A gente vê, tem um povo, verdade? A gente teve essa experiência prática, estudou, como que é, teve um estágio prático com o povo. Isso é Mas, perfeito, porque senão eu iria dizer que ele tem só, por exemplo, a característica de adormecer ou de te convencer a não fazer algo, a não avançar e de querer controlar mentalmente, mas eu não ia chegar, por exemplo, nessa descoberta de tentar impedir a fala ou atrapalhar uma sessão pela garganta, tudo isso que são atributos ou atribuições que ele pode desenvolver durante uma sessão e durante a vida da pessoa, né? A pessoa pode relatar coisas assim e às vezes, muitas vezes a gente pode achar que é humano astral, porque o povo consegue muito colocar nas costas de outros seres, os que eu atendi, né? Aí dizia assim, até se fantasiava, se vestia de um réptil ou de um Grey, e daí você tratava e estava tratando quase um outro ser. Quando era holograma eu via, mas aí parecia um outro ser, então ele trazia um zelador, um hóspede, convencia esse ser a dizer, não sou eu que estou isso na garganta, que está causando isso. Aí você emancipava, ajudava esse ser, né, a ir além do campo do humano e o povo ficava ali, incólume, passando despercebido. E ele consegue essas associações com outros seres, né? Então, foi muito bom esse período de estudo, porque realmente a gente não tinha esse conhecimento até onde pode ir ou como ir, né? e se a garganta é o canal para a TPC da fala, da expressão da pessoa, se a gente percebe que tem um ser, que tem algo que tanto o corpo energético, às vezes, quanto o corpo físico, se a pessoa está presente e não consegue expressar o que está sentindo, ou que realmente não consegue, a gente, calma aí, vamos olhar detalhadamente. Agora a gente percebe que tem um arquétipo polvo que a gente viu até então, que pode ser ele que está interferindo nessa expressão da pessoa. A gente Isso, teve isso. experiência prática, porque tipo, eu realmente durante a sessão eu não conseguia falar. Simplesmente não Além conseguia. E isso também a pessoa diz, eu não estou lendo, não estou conseguindo ler, ou não estou sentindo o que vocês estão lendo. E daí a pessoa não confirma, porque o povo anestesia também o sentimento. Aí desacredita na gente que está lendo, mesmo que a pessoa diz, não, eu confirmo, é certo, mas não estou sentindo. Veja só, é mais forte, porque a pessoa não vê, mas a pessoa sente que está certo que a gente está lendo, sente não, ela vê, ela tem um impulso, mas não tem o sentimento, e faz com que ela comece a se desacreditar dela, se às vezes é da gente, mas é dela, da capacidade dela de resolver as coisas, para Primeiro é equilibrar, dela, de né? harmonizar. Primeiro ela desacredita dela, Isso. daí a gente é só o reflexo dela não acreditar nela. Porque não tem como ela acreditar nela e não acreditar na gente, porque a gente só vai ser o espelho do que ela é mesma, né? Então Então, quem desacredita da gente não acredita na própria, quase que na própria capacidade de. são duas características bem principais que derivam de várias outras formas, mas uma é o controle mental, controlar o que se pensa, e a outra é anestesiador. Ele anestesia a pessoa. Daí, a partir disso, tudo isso que a gente falou pode chegar até todos esses dados que a gente sentiu, trouxe vontade de dormir, irritação na garganta, querer desistir, e etc, etc. Agora, perceba se tinha outros seres colaborando. Eu acho que abaixo do polvo sim, mas se tem acima, vamos dizer assim, um que está consciente tanto quanto o polvo. Tem, sim. E arturianos. Então, acima. Eu falei É que eu arturianos, vi. mas sabe o que eu vi? Eu falei, mas é diferente do nome que o Fábio trouxe. Eu confirmei, era o mesmo nome. Mas falei, arturianos veio bem forte
esta raça deve ser diferente do que. Só pra confirmar se era diferente. Pra ver que no seu eu não tava vendo só porque você tinha falado, não, mas veio bem forte, arturianos. Você tá dizendo que tu confirmou agora aí no campo. Tá. Não, confirmei no campo. Uhum. Daí eu confirmei no campo que veio muito forte. Daí eu achei que era diferente do que eu tinha escrito aqui, que você trouxe. Mas é o mesmo. Uhum. Ah, ok, entendi. Pois é, eu vi também, e me surpreendeu um pouco. Eu estava sentindo a presença e estava vindo programação. Então agora aproveita e veja na sessão que eu falei polvo, que a gente resolveu ver o capacete, que já tinha vindo 2 vezes o capacete em sessões. Apareceu os seres que falavam, nós controlamos também os humanos indiretamente pelas programações da flora e fauna intestinal, confundindo causa e consequência. Veja se esses seres existiram, eles eram mais representações do próprio povo, tinha associação já com os arcturianos. Como é que funciona isso no micro-organismo humano? Era uma informação correta? É quase que um quebra-cabeça que tem. Ou quebra-cabeça não, uma. É que você mexe aqui em cima e vai mexendo embaixo, é consequência do que quem tá mexendo em cima. Então os arturianos mexem aqui em cima. Daí, Mobile. isso. Mobile. E daí aqui o povo consegue mexer, daí aqui tá nos micro-organismos do estômago, com fauna e flora, porque tipo é consequência, sabe? É uma ramificação do primeiro que mexe. Aqueles seres que falaram que eram bem frios, falou, vamos falar assim e pronto, e coisa e tal, é o nosso jeito de quarta dimensão. Veja nessa sessão se eram seres ou representações do próprio povo, como é que é. Toca neles, veja se tem presença própria, assinatura energética. Tem que tocar, tem que confirmar mesmo modo antigo, porque tocar, olhar nos olhos, ver se é um holograma, se é uma presença, são seres que estavam sendo sugestionados, condicionados, robozinhos. Tem seis. Não tinha. Não. Era um canal de informação, canal de dados que vinha da pessoa que estava ali, que eu estava canalizando, lendo essa. Porque eles controlam muito bem mentalmente, eles conseguem criar uma egrégora, uma forma, né, como se E fosse um isso, e uma canal. informação, um fluxo que vai bem rápido e bem ágil mental, né? Porque eu É, canalizava e eles eram bem assim, nós somos assim e pronto. Parecia tão até fácil, tão automatizado, que eu falei, pô, quem são esses seres? E não via nada, não dava para dizer que era Grey, que era Dracon, nada, não tinha como. Mas eu não não tentei tem, muito, porque só tem, dizia assim, não, o importante é a informação. Eu falei, tá bom, tá bom. Vamos jogar o jogo. mas eu toquei e não tem nada. Sabe o Ótimo. que é a Bom roupagem saber. da quarta dimensão? O que é? Quais são as características? Até que a TPC começavam trocando com a TPC, que a TPC entendia que era a quarta dimensão. Então eles trouxeram muito forte o que é. Então é assim, então a gente vai trazer informação dessa forma, porque essa manipulação, sabe? Essa projeção, essa ilusão, você está falando, esse holograma, de que a É, corporalidade é o próprio, parece que é o próprio holograma, daí é isso que você sim, está se referindo? isso, Que daí essa. como se toma O que forma, trouxe consegue canalizar, falar as informações como se fosse um isso, ser, assim como a gente faz às vezes com uma egrégora e tudo. E não tem nada ali, é o canal de informação, está vindo de algum lugar. De fato, veja o fluxo de informação. Estava vindo do povo, dessa emaranhado aí de seres, essa rede. é acima, acima do povo. O povo só refinava o canal, né? Frequenciava ali ele para poder eu canalizar, porque era quarta O povo dimensão, é a pouco pra... quarta dimensão, digamos. O povo é o ponto de Exato. quarta dimensão. É um Mas não era o amplificador povo. até. Uhum. Isso, o povo não era. Tanto é que eu toquei, não era povo, não Seres. era raça, não Uhum. era o povo, mas o povo era realmente que nem o Fábio. É um canal na quarta dimensão para seres acima. Vejo que é dimensões acima do povo. É isso que está vindo, e essa é a pergunta. São dimensões acima da quarta? É quinta? É sexta. Sexta? Sexta? Veio sexta. Uhum. Sim, é o que eu sinto. Só que está passando pela quinta, eles dizem. Tá tipo assim.
Aqui tá sexta, aqui ele passa assim, bem, e daí vai na quarta. Mas ele tá caminho, quase que é um caminho, uma rua direta, assim. E é engraçado que eles são muito sinceros e transparentes, porque eles ficam dizendo, pergunta por quê. É uma piada, mas ao mesmo tempo eles querem se justificar por que tudo isso. Esses de sexta. Então eu vou perguntar pra ti, porque até sexta conversa com eles, frequencia a dimensão deles. Tem alguma coisa com cura. Eles acham que a sexta dimensão vai curar de alguma forma a quarta dimensão. Eu acho que eles tentam harmonizar também a quarta dimensão. Mas eles fazem que nem tipo, eles vão quase que vão pra lama, ou eles se vestem quase em quarta dimensão pra tentar harmonizar essa quarta dimensão. Tipo, quase que eles fazem quase que isso, pelo que eles se comunicam através de em quarta dimensão com quarta dimensão. Eles não se comunicam de sexta para quarta. Daí é uma ou comunicação truncada, assim, tipo, mais áspera. Mas é a tentativa de harmonizar a quarta dimensão a partir da sexta. Tá. Curar a quarta? Uhum. Sim, eles querem curar. Eles são curadores. E eles acham que tá tudo errado na quarta dimensão. Só tem seres podres, sujos. Tô todo arrepiado aqui, que tem muita informação, muitas perguntas. Então vamos devagar. Na quarta, eles falaram que como se eles estivessem na quarta, ao lado do polvo. Então é aquela canalização, aquele holograma. Então passa, o polvo tem o controle mental da pessoa, mas tem também uma outra representação desses seres que se comunicam com o polvo ou que colaboram na quarta? Ou é um holograma desses próprios arturianos na quarta? É esse holograma, Essa mas aqui é um presença holograma holográfica. tipo, muito real em quarta dimensão. É porque é quarta dimensão holográfica, então se ele tem um corpo holográfico, é o corpo real. É o Mas eles, corpo. eles sabem que são hologramas, os hologramas, no Uhum, caso. sim. De sexta sabem que são hologramas de quarta, mas é um holograma muito real, assim. Então, Uhum. quase que eles estão por completo na quarta dimensão. É quase que quando você vai, mergulha na lama para ajudar quem tá na lama. É isso que eles fazem. Mas eles sabem que estão na lama, digamos. Eles sabem que estão na quarta como holograma. Mas se eles têm essa presença, essa autoridade na quarta, já dá para entender como o povo se sentiu manipulado, porque tem É, seres de sexta que foram talvez até os povo nesse caso hibridizado por esses seres, por mais alguns. Então já dá para entender a situação desse povo meio como vítima, não se faz de vítima, mas sabe, descobriu a característica dele vem, a programação arquetipal vem de outros seres. Então o povo é uma arma, um dispositivo de limpeza, organização, justiça e cura da quarta dimensão. sim. Eu até quero ler no teu lugar, mas você que vai ler, mas parece que é a justiça do lado felinoide, o dispositivo do lado golfinho, com astúcia e a vontade de curar dos arcturianos. Junta isso, cria um ser liso com capacidade mental, que é um polvo, na quarta ou na quinta baixa para quarta, hibridiza na quinta, vai para quarta. E ao invés de realizar exatamente o que eles querem, acontece o contrário, reforça a dominação de simulação na quarta. Dificulta, controla mentalmente humanos, outras raças, outros seres, que o povo até consegue persuadir outras raças. Mas aqui não acontece ao contrário. Aqui juntando o ego desses três, dá isso. Não é juntando a melhor parte de cada um. Ah, eu vou curar. Essas três partes da cura do arturiano, Da do vontade de helinoide, do justiça, helinoide, das habilidades do golfinho, basicamente é o ego. não é de conscientização, é com um Não, objetivo específico. Não é assim, vamos compartilhar curar com pelo amor e acessar coração. todas as dimensões. Não, E até por representatividade, por separação, tá? é Pode trazer pelo mais. ego. E daí esse ego trouxe exatamente o que eles estão juntando, que é o povo.
porque é a junção do ego dos três. Não é porque eles não estão fazendo pelo coração. Tipo, justiça pelo coração, pela essência do que eles são, ou a cura pela essência. Não, é bem ego, bem. E daí junto cria um povo. A gente também pode se distanciar e chamar de equívoco esse ego, né? Essa vontade de ajudar que eles não percebem, não é o ego no sentido de vou lá Não, e não, resolvo no lugar de todo mundo e todo mundo tem que não. me obedecer. É por uma boa vontade de um ser que Sim, está inconsciente da multidimensionalidade. mas é que é uma vontade, é que ele é uma vontade, parece que não é exatamente o coletivo, é muito individual, talvez, não sei como. É o ajudar por mim, quero ajudar o outro, mas eu quero ajudar o outro porque tá faltando alguma coisa em mim, eu preciso ajudar, É curar o outro condicional. porque tem algo faltando em mim. Não é ajudar o outro pelo benefício, só pelo benefício dos outros, é porque tem algo faltando em mim. Por isso não sei se essa palavra seria o ego, mas é alguma coisa que é muito particular, daí junta isso dos três que cria o povo, porque utilizar a, a mente, a manipulação do povo é por questões muito particulares, quase que do próprio benefício, quando ele tá na cabeça ou tá atuando, eu não vejo muito povo em rede, eu vejo ele mais com a pessoa, muito particular, não é? Tem a rede de povos, mas eles atuam individualmente. Sim, mas eles conseguem fazer um serviço individual, por exemplo, tem o zelador, tem os hóspedes, tem outros seres, e eles conseguem estar ali e ninguém consegue, os outros já não conseguem muito expulsar ou entrar em acordo com esse povo. O povo às vezes consegue até dominar, talvez, uns Greys ou Ele, reptilianos, veja se é isso, pela capacidade mental, né, por isso é muito um trabalho individual, porque um povo sozinho, um único povo dentro do campo do humano, da cabeça do humano, ele manipula uma quase que uma raça inteira que tá junto ali. Tipo, um outras grupo. raças ou um grupo de seres. É, Ah, grupos, ele consegue ter essa astúcia e um povo. sim, mas é porque ele está na parte. Esses outros só têm capacidade e poder utilizando a capacidade do humano. E o polvo é o cérebro humano, é a prótese cerebral. Confirma-se, porque a gente sempre viu, até agora, o polvo como uma prótese cerebral, como a mente do próprio humano na quarta dimensão. É isso, é a estratégia sempre principal. Ele se camufla dentro do cérebro. Ele tem até um jeitinho do cérebro, né? Ele se camufla e vai formando como que ele vai se preenchendo. Veja na nuca, aqui, que vai no cerebelo, que é a parte Tem reptiliana e alguns tudo, pontos bem específicos, que assim, ele encaixa certinho. Veja. também. É tipo, tem uns pontos principais desse É, cérebro. E, tipo, ele encaixa muito perfeitamente, meio que os tentáculos vão se preenchendo os espaços. uhum, as ranhuras, os espaços cerebrais da parte energética do humano, que a física é um reflexo, e perceba na composição hormonal, se é isso, se eles vão injetando aqueles líquidos que vai anestesiando o humano e vai aceitando certas ordens, como se viesse impulsos eletroquímicos, principalmente hormonal, químico, endócrino no humano. Ali, É, hipocampo, tálamo, hipotálamo, memórias cerebrais implantando vontades, ele desejos, quase imagens, que memórias, sensações. ele quase que se funde com o cérebro do humano. Então, o que o povo tem para soltar, ele solta. Ele tá, tipo, aqui tá o cérebro, o povo, tipo, se camufla perfeitamente dentro, ele se funde, ele é o cérebro. Então, ao se fundir tudo que o povo tem para estimular, ele estimula muito tranquilamente, porque ele tá fundido. É a Não tem mesma uma vibração, separação. ele faz uma ressonância, uma sintonização elétrico-química e frequencial elétrica, por exemplo, né? E daí pulsa,
praticamente na mesma velocidade do cérebro. Então a pessoa pensa da mente do humano na quarta dimensão, né? Porque daí a mente, e daí a pessoa pensa que ela age mentalmente a comando do polvo. Mas o polvo, qual que é a agenda do polvo? Ele tem uma própria ou vem de cima? Porque daí, qual é a intenção? É a intenção que vem dos outros seres? Vem de Ele, cima. certo? Mas ele é só um capacho mesmo, assim, um capataz, um serviçal, ou ele tem as vontades próprias para a raça dele, para o jeito dele ser na quarta? Acho. É tão manipulado como ser um capacho que ele não percebe como um capacho, mas vendo agora é tipo muito, muito um capacho. É, Mas não é visível como ele é um capacho para pois, a raça e para ele mesmo. porque quando a gente conversou com eles, falaram, não, a gente só quer ficar na quarta, a gente quer ser poderoso na quarta. Eu falei, nossa, mas é raro ter um ser que conhece tanto uma dimensão e não queira ir para as outras. Então ele está comandado assim, como ele é hibridizado, que já é um arquétipo de arquétipos, a hibridização é isso. É por isso que ele nem tem ambição de ser, que ele se acha mesmo uma Ele existência é de quarta. Tanto que ele falou, eu acho que eu só existo aqui, que eu vou desaparecer. ele é tantas coisas que ele só quer ser uma coisa que seria só ser a quarta, só estar na quarta. Porque ele meio que estaria contente se ele estivesse na quarta completamente ou plenamente, porque ele sente esta mistura das raças, tanto é que faz com que ele não perceba que ele está sendo manipulado. Essa mistura faz com que não fique visível que tem algum ser que faz dele um capacho, um serviçal. Serviçal. E o que ele envia para as outras dimensões, para os outros seres, para os chefes dele? Que tipo de informação? Porque é válido ou não? Ou sempre é só energia? O que é? Quase que ele qualifica qual humano, qual campo do humano que está disponível, que os outros arquétipos podem estar. Quase que é Uma uma seleção? Uma pré-seleção? isso, isso. Para ver o Porque humano mais apto para ser marionetizado, controlado mentalmente? o humano com as características tem as melhores características para cada arquétipo. Tá? Para fazer o que no humano? Para que ter esse acesso ao humano? Características para aproveitar as qualidades do humano, as capacidades e a sabedoria do humano? É, para que esse arquétipo consiga utilizar o laboratório com mais maestria, porque se for um humano com um arquétipo que não foi brevemente, que o arquétipo não escolheu brevemente, parece que a atuação do arquétipo se torna mais. A atuação do arquétipo ET se torna mais resistente, ou mais. Parece que mais difícil, mas se tem essa pré-seleção que o povo faz pros do Povo humano, amacia, doma o humano. É um e domador. se tem essa pré-seleção do povo, os arquétipos ETs que vão para o campo do humano, eles se sentem mais confiantes e confortáveis e mais atuantes nesse campo Tá. energético do humano terrestre. E isso serve para os zeladores também terem um melhor controle, uma maior influência, que Sim. os zeladores que já estão no campo, o povo consegue dar uma frequenciada ali. O zelador que está no campo, esse zelador tem contato com os seres que estão controlando o povo. Então, meio que é uma rede que o zelador ele tá no mesmo campo que o povo, no campo energético do humano terrestre, mas o zelador tem contato meio que com o chefe do povo e o chefe do povo repassa pro povo, meio que essa rede para melhorar a performance do zelador que já tá no campo. E o povo, como é funcionário, acha que está trabalhando mais sozinho, mais independente. Não percebe toda essa rede. Não. É porque não é o contato direto Sim, entre eles na rede. O povo tá. meio que, em alguns momentos, o povo controla alguns seres, ou os seres se deixam ser controlados,
por este polvo que está no campo energético do humano terrestre. Eles se deixam ser controlados, mas o povo meio que passa informação para os superiores e quem retorna a informação, ou retorna a ordem, são os superiores quase que do povo. E eles não têm contato, tipo, meio que vários funcionários, mas eles não têm contato entre si, eles não se ordenam, assim, eles não se comunicam tão de forma horizontal, mas sim tem sempre quase que um superior. Uhum. Tá, a gente vai fazer 2 etapas. Então a segunda é ver por que disso, como isso, o que que é o chamado Operação Resgate. Mas a primeira é você verificar exatamente se é o que eu falei, se tem realmente felinoides, se é golfinhos, quem que é dessa raça polvo que a gente tratou, quem é que está ali, que hibridizou, que convocou esse povo na 4ª dimensão, quem é que está acima. Você falou arcturianos, perceba se tem realmente os outros, se os outros estão na 6ª ou na 5ª, como é que funciona. Tem outros seres ainda por trás Tem disso. outros seres que são hibridizados com o povo. Não, quem é que preparou o povo mesmo? Quais são as raças, as civilizações, os arquétipos? Pode fazer uma contagem? Fazer uma contagem, a partir do povo você vai conseguir ler quem é que preparou a constituição do povo, que comanda e está na rede do povo, acima do povo. No 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vi, acho que é réptil, tipo um sapo. Uhum, Répteis, tipo um sapo, não sei se chega a ser. Répteis ainda são anfíbios. uhum. É tipo répteis, tipo um sapo com a pele mais lisa. E me vem aviário. Das duas imagens que eu vi. Tá. Réptil é o que. Quase que o réptil que já é hibridizado, que já é um sapo que tem a pele mais lisa. Uhum. Veio aviário. Certo. Agora vai nos arcturianos que você viu, aquele grupo que está acima. Você está com eles, veja ao lado deles. Quais são as ligações, os laços, eles estão de mãos dadas com quem? E vem os draconianos, um com uma. Como se fosse um draconiano, mas quase que uma cobra. Outro um draconiano, um dragão alado. Mas vê que era draconiano, mas nessas duas formas. Estabelece contato com os arcturianos. Com todo respeito aos draconianos, você também consegue lê-los ao mesmo tempo e veja se esses 2 tipos de draconianos são criações genéticas dos arcturianos, adaptações dos arcturianos. São derivados de mistura de réptil com aviário, com... São, porque já são. Eles já se parecem. Eles já são muito. Já se parecem hibridizados, assim. Eu não via, digamos, eles como uma raça só, mas sim uma Uhum. mistura já. Então, os arcturianos pegaram essa genética, esse DNA de répteis ou de dracos mesmo e misturaram com répteis, cobra, com alados, dragões ou aviários, alguma coisa assim. Eles fizeram isso em algum período da existência deles, dos arcturianos. Sim, Por isso que você viu isso, assim, tem a ver com isso. sim, sim, sim. E é isso que os arcturianos estão tentando curar na 4ª dimensão, essas aberrações genéticas que eles mesmos criaram, e por isso que eles querem curar dentro deles, eles querem limpar a bagunça que eles mesmos criaram no universo. Sim, 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 porque para eles realmente são aberrações. São seres quase que deformados em existências que não precisavam ter, mas são consequências dos que, do que os arcturianos fizeram. Então eles sentem essa culpa, eles sentem que eles precisam limpar toda essa bagunça realmente que eles fizeram. Pois não foi uma boa, não teve um bom resultado, não foi agradável esteticamente, de nenhuma forma, não Mas foi. quando eles... Uhum. Qual a intenção deles quando
criaram esses répteis de dracos draconianos e cobras e alados eles pegaram alguma parte dos dragões primordiais, quer dizer, qual foi a intenção deles? Criar algo para resolver, já para descobrir, para melhorar, ou criar arquétipos mais interessantes? Qual foi a intenção? Pode fazer uma contagem? De 1 até 5. Você vai ver as intenções dos arcturianos quando estavam produzindo essas duas hibridações que você citou. 1, 2, 3, 4, 5. Tinha uma espécie de correção. Parece que corrigia algo que tinha dentro dos arcturianos. Eles queriam uma característica de outra raça, adquirir a sabedoria de outra raça, algo que eles não estavam em harmonia, que eles queriam desenvolver Isso melhor. tinha uma correção para eles mesmos. Eles criaram essas hibridizações porque tinha dentro deles algo que estava faltando. Então, eles acharam que seria quase que um melhoramento genético para eles. Primeiro eles criaram essa hibridização. Se essa hibridização fosse da forma com que eles imaginaram, idealizaram, eles meio que iam utilizar essa hibridização com eles mesmos, porque era algo que estava faltando. Eles sentiam que estava faltando neles. Uhum. Mas eles tentaram muitas vezes, muitas hibridizações, mas nenhuma chegou ao potencial que eles gostariam. A gente imagina que tem a ver com a sensação de separação, de ser um arquétipo, uma raça, ter se autoprogramado como é um ser luz, mas que acabam se apegando à forma arcturiana de ser e tentam corrigir a partir daquela forma. Apego, na verdade, é desenvolvimento tecnológico. Apego pode ser sinônimo também de ir a fundo numa raça, a fundo nas coisas. Como a Camila gosta de ir a fundo, a TPC, vocês gostam de... Então, tem essa característica arcturiana, mas o que era essa sensação de que eles queriam aperfeiçoar ou ter que eles não tinham? Me vem quase que é um buraco, e é essa separação, mas eles sentem que tem um buraco que precisa ser preenchido. E estas hibridizações que eles criaram é a forma que eles tentaram quase de criar preencher esse buraco. Sabe quando o exemplo vem assim, sabe quando o humano se sente sozinho e ele meio que adota um cachorro, um animal para fazer a companhia dele, para ele não se sentir tão sozinho? É esse aspecto, ele meio que criou, hibridizou raças, tanto humano, terrestre, quanto arcturiano, hibridizou raças para que ele se sentisse completo, preenchido, poxa, não tem um buraco dentro dele. Ah, você diz que nós hibridizamos raças, são cachorros, gatos, a gente faz mistura, cavalos, a gente faz isso aqui. De raças de próprios cachorros, hibridizar raça é tipo modificar geneticamente raça dos cachorros Tá. para que sejam mais agradáveis para que os humanos terrestres adotem esses e preencha esse vazio que o humano terrestre tem. Da mesma forma, os arturianos também têm este vazio e eles hibridizaram seres para que esse vazio fosse preenchido, pois eles tentaram enxergaram características de seres de fora, perceberam que essas características que eles queriam, eles juntaram, hibridizaram seres para que quase que fosse o cachorro, o que é o cachorro ou o pet para o humano terrestre seria esses seres hibridizados para os arturianos. Preenchesse, desse razão de vida para eles melhor, né? Uma companhia, uma presença, e até uma razão do viver, mas é um pouco interessante, um pouco esquisito que acabou acontecendo, né? Porque daí se você começar a ver o que aconteceu depois disso tudo, quando foi que eles fizeram isso com aviários e anfíbios, veja se houve mesmo essa tríade de arcturianos, aviários e anfíbios na construção genética do povo. Por favor. Faz a contagem. De 1 até 3. 1, genealogia do povo. 2, 3. Talvez foi o mais diferente que eles criaram, pois eles queriam juntar quase que essa
essas habilidades que o aviário do ar, o sapo, que é o réptil, quase que o anfíbio, da Terra, água. água, Uhum. água, terra, e eles que se entendem da terra, O para cosmos. juntar, para juntar e criar essa espécie que, que é o polvo, mas é essa junção de, de seres que são extremamente opostos. Uhum. E o povo acaba sendo um seres das águas etéricas, dos mares etéricos, onde tem as naves né, espaciais que navegam nesse mar, que é o étero astral, que muitos dizem que é a energia líquida ou a matéria líquida da quarta dimensão. Sim. E que eu tô entendendo uma compreensão aí maior. E afinal, por que que eu trouxe felinoides e golfinhos? Foi uma sugestão? Não é uma leitura precisa? Porque até agora você não viu nenhuma hibridização de associação com arcturianos e felinoides ou golfinhos. Teve ou não teve? Conto de ontem. 1, 2, 3. Dizem que os felinoides e os golfinhos são a parceria deles nessas hibridizações. Seres mais antigos ou seres mais aptos à manipulação genética junto com os arcturianos? Felinoides e Mais golfinhos? aptos à manipulação genética. Eles estão quase que o acordo que eles fizeram para manipular outros seres. Tá. Então, seriam felinoides e golfinhos colaboradores Sim, com os arcturianos? sim, Não igual assim? mais ou menos. Tem Uhum. uma certa hierarquia, mas é mais ou menos pois cada um tem Uma característica, um desenvolvimento, um objetivo, objetivo com agenda. essas hibridizações. Uhum. Ok. Mais ou menos assim, eles estão quase num parâmetro. Eles Não entram em acordo igualdade. quanto às É, é o, decisões. isso, eles têm. É quase que um tratado de um acordo mesmo para que isso acontecesse. Tá? E as raças que foram hibridizadas, no quais foi recuperado material genético, por exemplo, dragões ou répteis ou aviários, estavam de acordo com essas raças de cederem o material genético para essas pesquisas, para essas produções de seres? É que não foi tão as claras ou tão aberto sobre o que ia acontecer. Mas meio que as raças não é que se sentiram obrigados, mas elas quase que foram manipuladas para que acontecesse. Aparentemente as raças concordaram, mas existiu essa certa manipulação para que essas hibridizações acontecessem. Você acha, comandante Camila, que a gente está indo longe, longe, abrindo fios e fios, e daqui a pouco a pessoa que está acompanhando esse vídeo está achando, não, agora está indo longe demais, está misturando raças, falando de tudo. Será que eles não estão sendo influenciados por outros seres mesmo? Porque tá, né, como não É está que muito a certo. história, ela é, Complexo? é o que está se apresentando, tipo, pelo menos o que está vindo é complexa, mas no final eu só queria amor. Tipo, Só quer se entender melhor, preencher o vazio ali, a é, sensação de separação. Porque, de um certo ponto de vista, você pode agora tocar nesses arcturianos e ver se são realmente arcturianos da estrela Arcturus, se tem mistura, parece que de um ponto de vista de manipulação genética parece arcontes até. Outros parecem arcturianos que querem curar, preencher esse vazio e querem preencher o vazio de todos os seres do universo, ajudando como eles podem, com a hibridização, depois com cura, com equilíbrio, com não sei, e pode ser visto de diversos pontos de vista, e talvez haja mesmo diversas tendências entre os próprios arcturianos. E até tendências de associações com os filinoides e etc. eles são da estrela Arcturus, mas e realmente é que tem
ramificações sobre, sabe aquela ramificação da raça mesmo? A gente tá vendo a raça arcturiana. A gente tá vendo um ponto muito específico que aconteceu em hibridizações, mas não é tipo o que é a Os arcturianos, que é raça, né? raça. É tipo Alguns, né? Uhum. é um ponto muito. Tá vendo aqui que De é tipo, 6,8 na dimensão, esses que você está vendo, inclusive, é isso? Confirma 6,7? Eu não sei, é o que eu estou lendo. 6.7. 6,7, né? Tá. É que é uma história muito particular desses seres, mas Uhum. também é legítima, pois eles são arturianos. Sim, sim. E é este ponto, lembra o ponto do polvo? Que ele trouxe o estômago? A partir da sensação de separação, as histórias são infinitas. Elas criam infinitas possibilidades. Então, lembra aquela. Tinha um que é. Ah, o que você quer. Qual a causa que você quer ver? Tem 329 milhões de causas. Eu escolhi essa causa. É isso. Então, Uhum. não existe um certo, um errado, uma única causa, mas é uma ramificação. Para entendimento, essa hibridização que aconteceu, por exemplo, que surgiu um draconiano cobra, não significa que os arcturianos, essa raça de arcturianos específica, criou os draconianos. Ela utilizou da genética draconiana, que o draconiano já pode ser uma criação de mistura com um dragão primordial e outras raças e tudo. Sim. Só para entendimento, né? É isso, É né? porque como eles tinham quase que as bases do DNA, então eles sabiam utilizar. Ah, eu já vi um draconiano, tem essas bases de DNA. Eles utilizavam as mesmas bases para criar meio que tentavam reproduzir também o que já tinha e criar novas. É para conhecimento, estudo, entender o que funciona, o que não funciona, os pontos que tira e coloca. Passa para os felinoides no 3. Quais os objetivos do felinoide, a agenda deles nas hibridizações? 1, 2, agora 3. Lá. Oi. Você pode dar os objetivos de vocês nessas hibridizações? E vem o extermínio. Criar raças mais potentes para que exista o extermínio de raças não tão desenvolvidas. Uhum. Outro ponto de vista é evitar o extermínio de raças não tão desenvolvidas a partir do desenvolvimento dessa própria raça. Se a raça é fraca, ela tem tendência a ser exterminada por outras mais fortes. Então o felinoide diz assim, eu vou reforçar essa raça, como um Grey, para ele não ser exterminado por outros. É um exemplo? É válido esse objetivo ou não? Entendi, mas só vem o extermínio. Uhum. E até realmente aumentar a população para que Evitar os extermínios dos mais fracos. Veja se é um do ponto de vista. isso, evitar o extermínio do mais fraco. Você estava vindo como extermínio de exterminar, mas é o oposto, é evitar criar mais fracos para que exista quantidade de mais fracos, para que a quantidade vença quase que a desenvoltura dessa raça. Então, se eles estão em um grande número, eles conseguem se defender. Mas a intenção da hibridização, pegar duas raças, é criar um ser mais fraco ou um ser com as melhores qualidades de quem criou, considera, para criar uma raça mais forte? E evitar que a raça pura que possa se enfraquecer ou duas raças mães sejam exterminadas, para garantir que a raça continue viva. Entendeu? Criar um ser mais forte, mais potente. Manter a genética dessa raça forte e potente. Então, manter a genética existente, hibridizando, mas daí manter a genética da raça mãe, das raças mães existindo. Que caso aconteça alguma coisa, ainda tem a genética inicial ali. É que pode acontecer, como a Camila falou, nos cachorros da Terra, a gente manipulou geneticamente, e existe uma raça que fica doente facilmente,
que, né, falece o corpo físico porque não está adaptada. Então não foi uma genética muito bem construída ainda, mas existem seres que a tendência mesmo, o objetivo é criar uma raça mais forte, ou mais dócil, ou mais interessante, ou com as melhores características. Estou sentindo a garganta aqui. O objetivo inicial sempre é uma raça mais forte, desenvolvida, mas alguns pontos são levados em consideração e a mais do que realmente a forte desenvolvida, porque às vezes o apelo estético ou o apelo de uma força específica se coloca, se acentua, a intenção é que ele fique mais aparente, e ao colocar a intenção em uma característica específica, cria seres hibridizados com essa fragilidade, tanto nos cachorros que são dos humanos terrestres, quanto essas hibridizações que acontecem com a nossa intenção, o nosso conhecimento, os felinoides. A gente acentua uma característica, mas acaba que o restante fica frágil, porque a gente acha que é a melhor forma, acentuando uma característica, mas o restante fica frágil. E acaba que depois essa fragilidade ela só se reproduz. Meio que esses seres que estão frágeis, eles se reproduzem para se manter vivos, manter existindo e manter essa raça mãe viva. Mas a ideia inicial é que era essa raça, esses seres hibridizados, fossem fortes, mas já que eles não são, então o negócio é reproduzir em quantidades para que a vida deles, a existência continue. Uhum. O objetivo dos felinoides é uma certa justiça, um equilíbrio no universo, um reforçar dos mais fracos ou daqueles que possam ser oprimidos. É isso, o felinoide tem esse rei da selva, ou esse objetivo, essa é a agenda, como o dos arcturianos era preencher o vazio de vocês, é preencher o vazio de vocês, dando força para os outros eus de vocês, que são os outros arquétipos extraterrestres, Isso, cósmicos. defensor quase que das causas impossíveis. Ele é o defensor de quem não precisa de defesa, mas ele se coloca como defensor. Ok. E o defendendo os fracos e oprimidos. Porque só assim ele se sente defensor, porque como ele vai defender um ser forte? Ele precisa dos seres fracos para que ele se sinta um defensor, senão ele não se sente mais um defensor. E eles sentem um certo orgulho de não serem hibridizados, eles não se reconhecem como híbridos, são mamíferos originais, cósmicos, Eles felinoides, são puros fortes. puros fortes. Uhum. Não são hibridizados, eles são puros e fortes. Por isso eles defendem raças fracas, pois as raças fracas são hibridizadas. Respira fundo, Camila, volta você, tá? No 3. 1, volta completamente. 2, a ser você comandante da nave. 3. Durante a última fala do felinoide aqui, eu senti impulsos na garganta bem fortes, traços assim. Não consegui ler precisamente. Ao mesmo tempo que dizia, já tem a informação que precisa, eu lia, passa para a etapa seguinte, que é a mesma coisa. Que alguém queria falar. Perceba o que foi aqui, leia para mim. Faz 3 minutos atrás, 4. Você tava com. É porque, mesmo eles sendo muito transparentes, os pontos que estão tocando na raça, nas raças específicas, são pontos que quase que eles não vão ser bem vistos, pois é o ponto inicial da dor deles e faz com que eles não sintam mais orgulho da raça que eles estão, porque é este ponto que está sendo tocado. Que nem os arturianos, eles querem curar todo mundo, mas é porque eles têm um buraco dentro deles. Os felinos, eles só se sentem fortes, protetores, porque
eles na verdade precisam de seres fracos para que eles se sintam protetores. Daí são pontos que não o orgulho deles, o orgulho da própria raça não fique tão potente, daí eles quase que não se caracterizam mais com essa raça. Esse é um ponto delicado. De para de falar que você está tocando na minha ferida, e ao tocar na minha ferida, eu vou ver quem eu sou de verdade e não vou mais me identificar com esta raça, porque eu sou mais do que um ser forte que só é forte porque tem seres mais fracos. Eu sou mais o ser que cura porque sou mais que isso. Esse ponto, para de falar, ai, era isso mesmo que eu queria falar, essa garganta. Uhum, ok, eu também, tá certo, era isso assim, tipo, tá bom aqui significa assim, tá tocando em pontos delicados, porque daqui a pouco chega num ponto singular de por que a gente tenta comprovar tanto o nosso auto-orgulho. Então tem alguma coisa que a gente se sente diminuído para querer tanto ser justiceiro e mostrar que a gente consegue ajudar os outros. Algum ponto que eles não conseguem se ajudar, se autocompreender, né? E quando chega perto desse ponto, para alguns seres é difícil poder ouvir isso e entender isto, porque é um choque, né? E engraçado. É porque eles não vão se identificar com quem eles são ou com o que eles são. É muito. Não é mais tão agradável ter um orgulho do que eles são verdadeiramente. Eles vão se Eles ficam esse embate no que eles são de verdade, né? Isso, que eles são de verdade, como arquétipos extraterrestres, como uma certa autoprogramação estrutural, que de repente eles, opa, nós somos isso, então, no fundo a gente é isso, então a gente pode ser mais ou diferente disso, né? E ao mesmo tempo passaram, é delicado, porque justamente vocês estão falando o que é humano. Humano não é uma junção de várias raças e que tenta ter o melhor de cada raça, mas nem sempre acontece isso, que era o que a Camila estava trazendo a partir dos felinoides. Então, vocês são justamente isso, um bando de raças reunidas, quer dizer, é isso, o humano é um canal, um meio de várias raças, então vocês estão se reconhecendo ou não, ao mesmo tempo? Ou nós nos reconhecendo dentro disso tudo? Ai, ficou muito claro. Já que deu errado, então vamos sobreviver, vamos reproduzir isso daqui que deu errado, que em grande quantidade, uma hora dá certo, ou uma hora alguns sobrevivem, pelo menos, vão fazer alguma coisa diferente, mas parece que o Uhum. aspecto inicial não deu certo, não funcionou, mas o negócio é ter o maior número para que uma hora talvez melhore, ou vai pela quantidade, não pela quase que qualidade. Eu sei que você está falando quantidade, parece uma coisa bem humana, mas é o que você está explicando o que aconteceu com os arcturianos. Eles não pararam a hibridização, mesmo não dando muito certo, não resolvendo, porque viram que tinha essa capacidade de criar raças, seres e companhias, e ao mesmo tempo queriam curar o que já tinham feito, e daí vai fazendo mais ainda, né, reharmonizar o que tinham desarmonizado. E daí não pararam, e os felinoides também vão, você vai querendo justiça, e você acaba participando da rede de criação de injustiça, ou de ver as coisas injustas para corrigir. Então você cria a situação para resolvê-la, cria o problema para ser o solucionador, e nem percebe às vezes que você está numa roda de Sansara sem se notar desta simulação, desse poder de criação, autocriação que você está participando, como um arcturiano, um felinoide e as outras raças citadas. Esse é interessante, justo também ver os golfinhos, os delfins, os golfinhos, contactá-los? Eu acho que sim, porque foi citados. Estômago. No 3. 2. Vai até os golfinhos. 3. O que vem é que algumas raças quase que foram geradas no estômago, no ventre dos golfinhos. Algumas formas de vida, de existência foram
gerados que eu tô sentindo no meu estômago, assim. Que bonito. Uhum. Quase que ele era o golfinho era o laboratório mais precioso dessa hibridização, pois ele utilizava da própria forma, do próprio corpo, para que criassem novas raças. Eu tô sentindo realmente quase que o gerar dessas raças dentro. É um meio adaptado, veio que se fosse humano entre o ácido e o alcalino, bem adaptado ao pH e toda a estruturação química para gerar alguma raça pela maleabilidade que tem a raça dos golfinhos, de poder frequenciar, de ser maleável, né? Flexível. Mas É não isso? tá sendo. Sim, mas não foi. É isso, mas eu não tô sentindo um prazer tão grande em todos os aspectos de gerar no quase que no ventre do golfinho. Não é Foi, tão agradável para os golfinhos. não, foi necessário, eles entenderam que Uhum. eles se propunham a este papel, cumpriram este papel, mas não era assim, pelo menos eu não estou sentindo de uma forma tão agradável, pois eu já sinto o conflito dessas raças dentro de mim. Mas É veja, quase que ele estava testando o que o humano estava sentindo, porque ele estava fazendo a hibridização dentro o golfinho estava com a hibridização dentro de si sim. mesmo, né, gerando no útero. E ele já estava sentindo que o humano ia sentir com raças diferentes dentro Ah, de tá. si. Eu tô com esse aspecto aqui bem, Uhum. A quase que no confusão estômago. de estar tantos seres e raças dentro de si. Mas veja se nesse exemplo aí tem um DNA do próprio golfinho também. Ali, tem. Ele está gestando. E quantos DNA tem diferente nesse exemplo que você está vendo aí, por exemplo? Esse híbrido é formado com quantos DNA que está dentro do golfinho? 9. 9 raças, seres diferentes. O que comanda essa hibridização aí, nesse que você está vendo? Quais são as raças principais que decidiram essas hibridizações? Eles não decidiram exatamente. Tem científico, tem cientistas, tem Tem, seres que prepararam esse DNA para colocar aí no golfinho e que manipularam geneticamente. Quais são as raças? Ou é um conjunto de raças? De arquétipos extraterrestres, ou seja o que for. assim, bacterianos, falinoides, insetoides, aviários. Rays. Uhum. Será que você está vendo os que estão decidindo ou os DNAs que estão ali? Porque é multidimensional, isso são dimensões pelo jeito de quarta, alta, quinta, sexta. Isso que. Mas é provável que tenha várias raças na organização, tudo bem? Se são 9, afinal, nessa gestação ali, você está vendo, é porque você está vendo mais próximo do humano. Como a gente falou do humano, você já foi para um exemplo de um ser com vários DNAs. Se a gente diz que o humano pode ter 22 ou mais ainda, 44 ou cento e pouco, então é isso que você foi. Porque a É, informação é importante para nós humanos. Estamos atendendo os humanos também, né? Estamos aqui na Terra, né? o restante é hibridizado. Já hibridizado Já antes. hibridizado. Eu ia te perguntar se já tem hibridizados trabalhando nessa hibridização, mas nessa em questão aí sim, porque já são 9, tá? Traga. Na gestação é para gerar um ser hibridizado, digamos. Que um ser hibridizado. Mas a hibridização gera. Calma aí. É como se tivesse. O exemplo que veio, como se tivesse essas 9 raças dentro de um ser. E essas raças se hibridizam e criam novas raças dentro da hibridização. Uma hibridização criando outras hibridizações dentro de si mesmo. Não sei se ficou. Deu de entender. Uhum. Por um darwiniano, diria que durante essa gestação, os mais fortes vão engolindo os mais, vão se É, aglutinando aos mais fracos para fazer uma associação, para surgir um ser com tal característica e tal, de acordo isso. com a negociação ali dentro do próprio. Sim, porque a gente está falando não de terceira dimensão nem de quarta, está falando de dimensões mais sutis, então
a essa vida mesmo, né? Se auto-criando ali, se auto-transformando, se adaptando. É uma adaptação durante a gestação. Autoadaptativo. Uhum. Só que é realmente um laboratório. A ideia é criar misturar, digamos, inicialmente duas raças, criando a terceira, mas essa terceira, digamos, três raças misturam. E uma cria uma hibridiza com a outra, essa daqui se hibridiza com a anterior, que elas vão se modificando e criando novas, e cada gestação é quase que única. Sim, tá, mas mantém de certa forma uma memória genética A memória sim. da origem, né? Essa é a questão. Como no humano, o humano é pode ser considerado um arquétipo humano terrestre, mas mantém a memória genética de 22 raças, ou de 40, ou de 130. Por isso que a gente pode ser muito mais do que 7 ou 22 raças, porque são raças já hibridizadas que levam, ou que hibridizaram durante o processo, né? Então, esse é uma ligação com o projeto Terra, ou humano humanoide. Porque se pegar um pleiadiano, ele já é uma mistura de Sírios, de Lira, né, de seres, já é uma mistura, um aperfeiçoamento, uma adaptação, né? Ok, veja se o Golfinho tem algo para falar pra gente. Foi o teste do que vocês são, humanos terrestres. Um teste em que sentido? Eu experimentei as raças dentro de mim, mas eu iria gerar uma raça, mas vocês experimentam a raça dentro de vocês com a intenção de harmonizar, ou só experimentam a raça dentro. Mas o golfinho meio que tinha um tempo, tipo, a raça nascia dos humanos terrestres até o tempo deles se tornar, se entender como luz, se enxergar. Iscas que traz um golfinho e, se possível, também de um cetáceo, você pode dizer para a gente conhecer melhor esses arquétipos? Não entendi. Você pode dizer as características que você tem, que a gente leu nos felinoides, nos arcturianos, um golfinho, os objetivos desse DNA, o que você traz naquele DNA, aporta nessa hibridização, Desbravamento. tá? Eu trouxe flexibilidade, maleabilidade, você traz desbravamento, é correto? Uma flexibilidade, uma possibilidade, até porque você está gestando várias raças, isso já indica um pouco isso. Isso, e o desbravar a partir das raças que estou gerando, o parece que eu ir mais longe, ir mais fundo. É como se o golfinho explorasse o Explorasse. fundo do mar, mas a superfície também. Ele quer estar em todos os aspectos e bem isso de fundo, Astúcia também. viajar, é. Você tem uma afinidade com Camila, você que é golfinho, tipo, ela tem essa característica também, assim, de meio de a fundo, assim, desbravar? Bem, parece que quando dói, daí que ela quer ir a fundo. Antes ela não entendia, ela via quase que com melancolia esse ir a fundo, mas agora fica mais claro o ir a fundo. Só quer enxergar a raiz do que tá acontecendo, do que é. Uhum. E também com essa flexibilidade, Uhum. o que vem aqui é você tá sendo que nem os golfinhos, né? Você parece ser tão gentil, tão fofinha, tão querida, mas você quer enxergar lá no fundo, meio que é ir, é um ir a fundo com a gentileza, sem ser abrupto. Daí parece que não machuca, que nem o golfinho, ele te passa um ar de delicadeza. E bom humor, né? Daí ele pode desbravar e ir a fundo, mas ele só tá seguindo o percurso natural dele e olham com, tipo, que fofo, que tranquilo, que agradável. Da mesma forma da Camila, que é tipo, ai, ela tá falando numa voz doce. Uhum. E daí é o ir a fundo. É,
E não causar um distanciamento, é isso. Efetivamente, Camila, os humanos têm DNA golfinho também, né? E então a Camila está entrando em paz com essa característica, sabendo que vem desses arquétipos e que faz parte dela mesmo isso. É uma qualidade. É isso? Sim. E como é que é de um cetáceo? Cetáceos em geral, é baleias? Como é que é? Tem uma outra característica? É, os golfinhos, a raça, faz Ah. parte. Eles têm, que nem os greys, quase ramificações sobre a raça. Então, tem uma característica, uma raça, que se identifica, talvez, como vocês conhecem, e que é um insetáceo, mas o golfinho também é, porque ele não tem essa característica tão forte, mas o DNA dele é de cetáceo. Eu estou recebendo impulsos na cabeça aqui, Camila. Leia então o que, que é isso. O que, que a gente está acessando de informação? Impulsos. Lado direito da cabeça, no olho. No... A base do conhecimento deles se dá por isso eu também senti quando era cabeça. Ah, Então, é aquele sonar como que o golfinho tem, a base do conhecimento dele é por essa referência isso, frequencial, assim. Ele tem esse conhecimento muito amplamente detalhado, amplamente, mas é como que é aperfeiçoado na cabeça, não que os outros seres não tenham, mas é uma característica muito específica dessa raça, que a habilidade deles está na cabeça. Parece genérico falando isso, mas Essa habilidade deles, são. Então, a gente pode dizer que tudo isso a gente começou a ver a partir do golfinho, e como vai desfiando esses nós, abrindo e entendendo tudo isso. Pode ter toda uma história do universo inteiro a partir de um ser, mas também pode ser legítimo dentro da gente, que tem a constituição nossa. A gente não precisa de um ser assim para ver e dizer, é legítimo, porque tudo estava no povo e o povo ficou um mês aqui com a gente, porque está dentro da gente tudo isso também, não é? A gente só vê o que tá dentro da gente. Todas as raças que aparecem, tudo que aparece, a gente enxerga a partir do que a gente vivencia e o que tá dentro da gente. Não tem como enxergar o que não está na gente. Porque se a filosofia somos um, eu enxergo a partir de um, enxergo a partir de mim. E se eu não me vejo constituindo do universo, constituinte de todas as raças, talvez eu nem enxergue, eu veja como algo diferente e não consiga lê-los, entendê-los, né? Não me abro para isso. Eu vejo como algo muito distante, de fora. Se eu separo, não consigo enxergar. É como se eu separo, meio que eu coloco vendas nos meus olhos e não enxergo, venda nas minhas percepções, eu não consigo ler sensorialmente. Certo. Você já desconectou do golfinho, do cetáceo, está voltando para você. Respira fundo. A gente vai agora acessar a segunda parte que eu falei. Que você pode chegar com esses arcturianos e perceber que a estratégia deles é o resgate deles mesmos nas diversas dimensões. Esse arcturiano pode estar também resgatando o arcturiano que está dentro do humano, que é uma parte dele. Resgate significa buscando unificar esse arcturiano. Por isso que um arcturiano realiza tudo isso e tenta harmonizar a quarta dimensão para chegar no arcturiano que está dentro do humano, nos outros arcturianos em dimensões mais densas. Assim como um pleiadiano faz isso. Pode repetir? O arcturiano que quer resgatar outros arcturianos que estão dentro da gente. Dentro do humano. Projeto Terra Humano Humanoide. Então, por isso que o arcturiano tenta curar ou reharmonizar, o felinoide também tenta buscar o felinoide que está dentro do humano, unificar, na verdade, com aquele felinoide. Agora, com essa sabedoria que está dentro do humano. Hoje está sendo a sessão no qual eu não estou falando
Onde as palavras não estão ficando tão claras para mim. Vamos fazer uma contagem, vamos para a nave, porque o que nós estamos falando, vocês estão trazendo, não sei quem é que está falando aqui, eu acho que é toda a equipe, todos que participaram, vocês estão falando do projeto Terra e do projeto, então, humano-humanoide neste universo. Então, estão trazendo uma nova visão, mais uma, de como funciona isso. A ideia de resgate ou de unificação dentro de vocês a partir do arquétipo extraterrestre. Dentro do que é humano terrestre, a partir do que é humano cósmico, encontrando esse arquétipo que formou a própria realidade de vocês terrestre, que é a junção de raças. E este arcturiano, este pleiadiano, este Grey, ele quer recuperar o seu DNA com a sabedoria que teve dentro do humano, nesse laboratório, de várias raças. Ele quer se unificar. Ele está dizendo que está pronto. E, ao mesmo tempo, vocês querem trazer eles para o ponto de singularidades, unificá-los, para perceber que eles não são só isso, ou que eles não precisam mais ser somente uma raça, porque eles já têm a sabedoria de todas. E, assim, se realiza uma maior harmonização do plano de separação, que é o plano simulado de experimento e teste da quarta, quinta e sexta dimensão, sobretudo quinta e sexta, para se tornar o plano real. Então, contamos de 1 até 7, vamos até a nave, dentro do que foi trazido como um preâmbulo. 1, 6, 7. E você traz, sabe? Eu trago para você ver esses arcturianos que você percebeu que estavam com uma sensação de vazio. Será este vazio a atualização da raça arcturiana a partir do contato com o arcturiano que está dentro do humano e que forma um humano cósmico? E é isso que o arcturiano está tentando resgatar para se completar e se transformar e ser cósmico novamente? A parte cósmica dele. A parte cósmica está dentro do humano, Sim, porque é unido com todos os outros. É dentro do humano que se unifica. Sim, porque o humano é cósmico. Eles Então, já enxergam o humano como cósmico, mas eles não se enxergam como cósmico. para TPC fica bem claro, para quem não está entendendo. Um arcturiano, quando ele começa o seu despertar, ele percebe que há um vazio dentro dele, que é a parte lumínica, que é a parte cósmica, que ele diz assim, olha, agora falta preencher esta parte. Aí ele vai perceber que no humano está essa parte dele. O humano foi hibridizado, foi constituído a partir da parte luz de várias raças. Então, dentro do humano tem a parte luz do pleiadiano, a parte luz do Grey, a parte luz do arcturiano. E o arcturiano tenta curar, corrigir, transformar todas as dimensões para chegar nesse arcturiano lumínico cósmico que está dentro do humano e trazer esse arcturiano, que na verdade é um humano cósmico, é um ser de luz, para ele. Ao trazer isso, ele se atualiza, ele volta a ser cósmico multidimensional como é o humano. O humano está nas 12 dimensões. Como é que o arcturiano consegue isso? Porque o arcturiano luz não é arcturiano, ele é lumínico, ele é um ser cósmico. Ele já não se vê como arcturiano, porque ao chegar no humano, ele encontrou um felinoide, ele encontrou um zeta, um draconiano, um réptil, e foi se unificando com todos esses. Então, como é que foi o projeto de unificar a divisão a partir da oitava, sétima dimensão? Vocês começaram a se dividir na sexta, em vários arquétipos. Como é que a gente vai unir todos esses arquétipos? No humano. E como é que a gente vai recuperar esses arquétipos que se sentem incompletos? A unificar o humano com esses arcturianos, pleiadianos, zetas, draconianos. Então, ao humano despertar-se cosmicamente, colabora com a parte luz, unifica com a parte luz de cada arquétipo. Aí o humano se identifica com o arcturiano por um tempo, até unificar completamente. Esse arcturiano
não resistir mais em ser arcturiano, mas ser cósmico, ser luz. E daí vai pegar o felinoide, e faz isso com o felinoide, faz com o draconiano, com o réptil, com o insetoide, com o pleiadiano, com o andromedano, e assim vai. Ainda não ficou muito claro, mas você pode trazer, Camila, de uma maneira mais clara, por favor, do teu jeitinho. Quando o ser, um arquétipo ET, um ser, percebe que o que ele está buscando é preencher o buraco que existe dentro dele. Esse buraco se apresenta de algumas formas. Quando ele percebe que tem este buraco, ele enxerga no humano como esse unificador, esse ser cósmico multidimensional, que ele não é. Então ele enxerga o aspecto que está faltando, o arturiano, digamos, enxerga o aspecto que está faltando dele dentro do humano. E daí ele consegue se ver por inteiro, se unificar, porque ele está buscando preencher o buraco. Este buraco está dentro do humano, o aspecto do arturiano dentro do humano. E é por isso que o arcturiano faz... O arcturiano, pleiadiano, draconiano faz tanto teste com o humano, os zetas, abduções ou testes, fazem com que o humano se unifique dentro de si. Eles mostram os aspectos que ainda estão visíveis no humano, não unificados. E se o humano é agressivo, tem que unificar essa parte desse ser que está resistindo. Se o humano quer curar todo mundo, ajudar todo mundo, tem que unificar esta parte desse arquétipo que está resistindo, ainda querendo curar todo mundo, com esse trauma, né, com esse querendo corrigir, ou querendo fazer justiça, ser o guerreiro da luz. Tem um aspecto pleiadiano, tem um aspecto felinoide, querendo fazer justiça e ajudar os mais fracos. Tem o aspecto de querer curar arcturiano, tem o aspecto de querer se entender como iguais aos outros, não se sentir inferior de um Grey. Então, essas raças vão utilizando ou influenciando o humano, e o humano, por ressonância, vai mostrando qual raça ainda não está harmonizada dentro de si. Então, o humano unifica ao observar essas raças, esses caráteres, esses arquétipos dentro de si, unifica como humano cósmico e harmoniza os planos, então. Se harmoniza na quarta dimensão, na quinta, na sexta. Quando o humano harmoniza todas as raças que compõem o humano cósmico, a gente chama isso de iluminação. E cada raça, cada momento que o humano descobre, anexa para si, é um mini salto quântico, um despertar. E isso faz com que o arcturiano veja no humano e diga: opa, eu quero agora me unificar com esse humano, porque a minha parte luz está aqui no humano, e agora eu me reconheço como cósmico. E a gente chega nesse ponto de singularidade dessa raça, por exemplo. E essa unificação, e o ser volta a ser cósmico, ou torna-se cósmico com toda essa sabedoria de todos os outros arquétipos. Ou seja, ele é todos os outros arquétipos. Por isso que ele pode ser cósmico novamente, o arcturiano. Porque ele é pleiadiano, ele é de Sirius, ele é de Lira, ele é draconiano, ele é reptiliano. Ele é todos esses que ele hibridizou. Aí ele entra em paz com ele mesmo. É assim? O que você está rindo? É algo muito simples. Uhum. Depende de onde você está para você ver. Simples, né? E é algo muito simples, mas olha a história toda complexa que foi criada para que este ponto pudesse ser visto. Eu só quero preencher o buraco que está dentro do humano, que sou eu em outros aspectos, que eu sou o universo. Camila, você vai dizer o que vem agora. A gente unir todas as raças dentro da gente. Nós, colocando aqui, nós dois, Fábio e Camila, seres cósmicos. Não precisa visitar ponto de singularidade. Não precisa de, digamos, florear algo simples. Que é a raça se preenchendo, se entendendo como todas as raças, se entendendo como todo. Mas para alguns,
é importante que visite o ponto de singularidade, compreender, mas em aspectos de simplificar, é trazer elas para dentro da gente mesmo, acolher. Que é como a gente começou a sessão de hoje, a gente fez uma abertura para entender o polvo, como ele funcionava, por exemplo, no humano. Depois a gente falou, vamos acessar o ponto de singularidade, porque ele se sente manipulado. E no fundo não tem um ponto de singularidade do polvo para ser acessado, que a própria existência do polvo é a hibridização de outras raças que agora já compreendem todo o projeto, toda a visualização da constituição dos arquétipos e do que é o arquétipo e que é o ser. O ser nessa completude cósmica, nessa unificação, nessa harmonização. É isso também? É o se compreender como um ser cósmico. E se o humano tá com todas essas raças, é ele acolher realmente. Ele meio que perceber, sim, estou com todas as raças, agora eu acolho, já que vocês estão aqui, vocês estão para serem acolhidos e se perceberem como inteiros, preenchidos. E o que nós estamos fazendo quando você diz Fábio e Camila, significa o que a gente está fazendo na nave? Acolhendo, trazendo até a nave, que somos nós. Sim. Unificando na nave, que é a nossa corporalidade, o nosso ser, a nossa existência. Então a gente faz isso através da nave, que é a analogia do nosso ser aqui também. Em cada aspecto sente essa unificação. Terceira, quarta, quinta, sexta, das 12 dimensões. Sim. Mas é que pro humano terrestre a ser atendido, ele pode até a nave, mas a nave é ele, então ele unifica dentro dele. Que fica talvez mais simples, porque ele não coloca como objeto fora. Que eu preciso de uma Sim. nave, eu preciso ir até a nave, eu preciso da TPC para me levar até a nave para unificar. Não, é ele unificando as raças dentro dele. A gente utiliza até a nave, a linguagem de 7 que é de sétima, agora tá de quarta a 10ª dimensão, mas aqui a gente compreende que é a gente. Mas para atendimentos é unifica dentro de você, é por você mesmo, não precisa de uma nave, não precisa colocar, a gente se colocar como outro para unificar na gente mesmo, se colocar num objeto fora. É só para ficar mais simples o atendimento, que a unificação é por ele mesmo, dentro dele, que ele é o todo, então ele vai unificar. A gente atende a partir de quarta dimensão, para ficar mais claro. Que é engraçado, né? Porque a gente atende o humano a partir de terceira, na verdade, também, né? Não, Mas a leitura a partir de quarta, né? Porque o de terceira tem psicólogos, psicanalistas, médicos para atender essa parte da corporalidade não multidimensional. E a gente atende multidimensionalmente, né? Holisticamente. Agora, eu sinto e eu te proponho, vamos na nave, trazer até a nave o arcturiano, o felinoide, o golfinho, já que somos nós, vamos unificar este povo, todos esses híbridos que a gente conversou, acessou hoje para a nave. Eles Sim. querem, eles estão prontos. É isso? Sem precisar ter elementos de fora para resolver o que está dentro de você. Porque vocês resolveram, porque a gente resolveu. Algo que a gente começou, a gente termina. Algo que foi mostrado, então a gente finaliza. Que é muito importante. Uma coisa é você distinguir o saber do fazer. Então, a sabedoria, o saber que é assim, ok, tá, eu sou todos esses seres, mas se a gente não fizer esse simbólico ritual na nave, acolhendo, que não é tão simbólico assim, porque é bem real e concreto, você não realiza o processo a fundo. Então, parece que você já sabe, mas você precisa dar o passo, tomar atitude. Então, a sessão, a terapia, ela precisa se completar, a pessoa precisa sentir que unificou
no cardíaco, seja no centro, no coração, são expressões para que ela sentiu a fusão de todos esses seres. Assim como a gente vai sentir na nave agora a alegria do reencontro. Porque esses arcturianos, esse felinoide que estava com medo, porque eu descobri que essa justiça dele vinha por um orgulho. Mas o orgulho dele era do arquétipo dele, não era um orgulho deletério, malvado, maléfico. Era só um orgulho realmente do que ele tinha de precioso, de vontade de ajudar, de modificar as coisas, de as coisas serem bonitas e justas, equilibradas. Então, como passar isso, transcender este medo de ser julgado, unificando, porque não tem ninguém para julgá-los. Porque o arcturiano, o humano, o golfinho, o povo, todos vão aceitar que essas características são interessantes, são sabedorias, sem julgamentos, você percebe a informação ali. Todos os arquétipos que existem, eles existem porque tem informação e tem sabedoria. Então, a informação e a sabedoria é válida. Então, se unifica, se acolhe. Vou fazer uma contagem onde a gente vai ir para a nave da TPC, onde todos esses seres que trocaram informações e se apresentaram durante essa sessão sejam acolhidos e recebidos na nave. Os arcturianos, os felinos, aviários, os povos, todos eles sejam acolhidos e recebidos na nave. Vou contar de 7 até 1 para que esse acolhimento aconteça e eles se sintam pertencentes à nave. 7, 6, 2, 1. Eu respondi aos draconianos cobras hibridizados pelos arcturianos. A resposta era sim, vocês podem vir juntos. Eles queriam saber se eles também podiam. Sim, eu senti que eu esqueci os nomes. Todos, porque essas hibridizações, eles chegam na nave na frequência que eles puderem, que eles se sentem à vontade. E a nave frequencia em todas as dimensões. E muito confortavelmente acolhedora da 4ª 10ª. Então, claro que são bem-vindos. Todos hibridizados. Dentro do golfinho, aquele ser, todos citados que entraram em contato. Todos acessíveis e acolhidos. Vem uma emoção e, tipo, lágrimas quase. Não emoção, mas tá. O meu olho tá lacrimejando um pouco. Eu ouvi eles dizendo que gostariam do teu acolhimento, da tua fala, para eles se unificarem completamente com a nave, com a tripulação, se sentirem pertencendo. Que o teu acolhimento é a palavra do acolhimento para todos. Que sejam todos bem-vindos à nave da TPC. E a nave é a gente, então se sintam pertencentes e sejam a nave. Ao tocar na nave da TPC, ao tocar na nave, sintam sendo a nave e ao ser a nave, se unifiquem na dimensão que vocês estão, uns com os outros e com a gente. E sintam ser a nave. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço a todos que escolheram estar aqui, se unificarem. Sim, Fábio. Vieram algumas lágrimas nos olhos, mas o que eu sinto é a paz. Silêncio acolhedor, uma calma. No sentido de que há muito tempo não sentíamos isto. A volta ao lar, ao cosmos, a ser, a estar em paz e calma, calmaria, harmonia. Eu vi uma imagem de que todos se parecem assim, não tem a diversidade dos arquétipos, mas
cada um tem um tipo, um jeito de ser, um sorriso, um uniforme, uma pele, uma textura, assim, que é parecido, mas dá para notar que cada um é único e todos com a sensação de união. Na verdade, também dá para ter o ponto de vista que eu estou cruzando com vários seres na nave que são tripulantes como nós e parece que saíram de um. Vou ser bem simplista, mas é realmente como eu vejo. Saíram de uma sala de jogo, estavam jogando, saíram e parece que a gente se viu há 5 minutos atrás, ou meia hora, fomos jogar e agora estamos voltando. E todo mundo com um sorriso no rosto e como se fosse banal. Tudo que a gente vivesse, legal, foi super legal, foi divertido o jogo, né? Mas a gente se conhece e a gente só estava num jogo. E que o jogo deu a sensação de milhares de história, de anos, mas faz que uma hora que a gente estava junto aqui na nave. Então é cotidiano. Todos passaram, sorriram para mim e parece que o fato é que eles não estão mais no jogo, mas eu ainda estou no jogo e estou ali na nave. Então, para mim é surpreendente. Isso, como assim? Vocês não estavam lá? Não, a gente estava aqui a meia hora atrás contigo. E para mim que é surpresa ainda, e sinto esse calor, essa alegria, e eles só estão esperando, tipo, esperando não, mas sabendo que eu já tô na nave que logo volto, assim. Essa é incrível, e é muito legal essa sensação, é muito boa, é prazerosa. Você imagina um dia, uma tarde de trabalho, de um jogador de simulação holográfica, hipersensorial. Então, você entra na sala, bateu o cartão às 2 da tarde e você foi para um universo no meio de uma floresta, encontrar dinossauros, depois você foi para uma batalha espacial, que você está com um grupo de seres, aí explodiu o planeta, e daí você foi para uma terceira fase, que é semear um planeta. Estão lá as plantas, águas, um planeta parecido com a Terra, só que o céu é todo roxo, e daí você começa a trazer a vida para esse planeta. Aí você ouve, 5h30. Aí você prepara, volta para si, levanta, lava o rosto, e às 6 você sai da empresa, assim, você encontra na saída todos os amigos. E eles eram várias raças, um era o planeta, outro era a estrela, outro era os dinossauros. E você sabe, porque você identifica a assinatura energética deles. Mas eles falam, beleza, foi legal o dia de trabalho hoje, foi legal. Vamos tomar ali uma água mineral e um suquinho ali no café vegano. Nossa, é isso? Para eles é isso, para mim não é bem isso, mas eu ainda estou surpreso como que para eles é tão natural. E é isso. Essa é a sensação. Tô vindo o estômago agora. Ainda não gerei esses filhos, os golfinhos ainda estão aqui dentro de mim. Vamos descobrir o porquê isso marcou, já que ele trouxe que era realmente o que o humano sentirá e sente no projeto de unificação de consciências dentro de si, como humano humanoide cósmico, como ser cósmico, mas estando humano terrestre. Aqui não tem que gerar nada, mas todos os filhos gerados, tanto no útero de um golfinho quanto no útero do humano terrestre, são arquétipos ETs. Não Caso que entendi. você gera arquétipos ETs numa roupagem de um humano terrestre, mas você está carregando esses arquétipos ETs dentro do seu útero, ventre. Não entendi. Não tem que gerar nada. Não tem que se preocupar com o que você está gerando, o que você está carregando no seu ventre, pois o que você está carregando no seu ventre são seres, são arquétipos ETs, faz aqui hibridizações deles. Na linguagem para o humano terrestre não precisa se preocupar com quem tem de DNA dentro de você. Quais
são os DNAs que formam você. O importante é você saber que são arquétipos e que vão se tornar o ser cósmico, que estão se tornando. Então não precisa, o humano quer saber, eu quero saber qual é o DNA que eu tenho, qual que eu não unifiquei ainda. Diz aí, a minha família cósmica é justamente quem eu não unifiquei, daí eu me apego tanto a dizer que eu sou pleiadiano, mas é porque justamente eu ainda estou com um pleiadiano como zelador ao invés de me unificar? É isso que vocês estão dizendo, então, a TPC? E não se preocupar tanto com questões assim? Ou, eu sou um arcturiano é porque eu já me unifiquei como arcturiano. O que falta são os outros dentro de mim. O que É o você quis aspecto, dizer? O que é o isso nos aspecto traz? gerar mesmo. O humano terrestre, quando tem Tem um filho, filhos? quando Uhum. ele gera um filho, esse filho, este bebê, tanto de, do mesmo tipo sanguíneo, ou um filho do coração, aquele filho carrega arquétipos extraterrestres em sua essência, em seu DNA, assim como o humano carrega, o pai humano, a mãe humana, o gerador daquele serzinho, ele vem com estes arquétipos. Eu tô com a sensação desse primeiro contato quase que com é a percepção que os pais têm do próprio arquétipo quando eles estão gerando. O próprio arquétipo de si, quando está gerando um bebê, ele percebe que é mais do que um humano terrestre, que ali contém sementes de todo o cosmos, de todo o universo, seres, Ele arquétipos. percebe, pois ele meio que é ele, e ali que ele percebe que ele é o todo, porque é ele em outro aspecto, mas ainda assim é ele. Ele é o filho, e é ele, e é o filho, e é o pai, e é o filho, mas é uma coisa só. E se percebe o cosmos, se tem essa sensibilidade do é, é outro, mas é o outro que sou eu. É o Uhum. outro além de mim. É um momento muito válido para você sentir-se mais cósmico, justamente você está falando, né? É isso também. Tanto um filho do, do sangue quanto um filho do coração, não importa, mas é onde você se percebe quase que o universo. Quando você tem. A conexão. Não é nem o filho, mas a conexão com uma planta, com uma árvore, conexão com um amigo, com um pet. Pet. Não importa a conexão que você tenha, mas é só o exemplo que eu tô, digamos, é o exemplo que eu estou gerando, né? Que é a sensação do gerar, mas é essa conexão. Quando existe essa conexão, o humano terrestre, ele se percebe como o outro, ele se percebe como a árvore é ele e ele é a árvore, então eles são um. Assim como o exemplo claro de quando é o filho, ele percebe que é o filho porque tem o DNA dele, mas é ele ao mesmo tempo. Então eles é a parte do despertar quase. E a informação dos nossos amigos que, por exemplo, são os confederados, somos da Confederação Galáctica, eu sou um pleiadiano. Significa vários casos, significa que às vezes é o zelador do humano que está falando isso, às vezes é o humano que já unificou um pleiadiano, e às vezes é o humano que justamente ainda está em processo de unificação desse pleiadiano, ou às vezes é um próprio pleiadiano unificando as outras raças dentro de si em nome do humano que se reconhece como pleiadiano. Então pode ser tudo isso, esses 4 aspectos diferentes? Sim. É sempre um aspecto de unificação a ser unificado, tanto de um ponto do ponto humano terrestre, quanto um ponto do humano terrestre que se compreende como arturiano, que ele já é este ser, que ele se coloca mais digamos, mais aparente, porque ele que se entende melhor como unificador, talvez. Uhum. Só que é Sim, o é o destaque daquele naquele campo. momento, daquela vida, naquele momento. Uhum.
E é bonito porque traz muitas informações com pitadinhas de arcturiano, outros com pitadas de pleiadiano, outro com pitada de reptiliano, né? Outro com pitada de Grey, daí vai trazendo de acordo com que eles se reconhecem, com da resistência de Orion, de Seria de Andrômeda, de Aldebaran. Eu sou o ponto mais aparente. E esse ponto mais aparente que unifica. E tá tudo bem, tá tudo certo. Sim, perfeito, né? Traz a diversidade, os pontos de vista, ajuda todos a se compreenderem melhor pela diversidade, porque a gente está aqui para unificar e harmonizar tudo isso. Então, quanto mais a diversidade vem de cada ser aparente, melhor aceitação dessa informação para ativar, então, essa parte luz, essa sabedoria. Ok, eu digo gratidão pela sessão.